Boa noite a todos que nos acompanham. Está no ar o quadro de entrevistas da Rádio Teia, o Laboratório de Rádio Jornalismo da Universidade Positivo. Na noite de hoje, eu, Juliana Bueno, e os meus colegas Frankner Júnior. Frankner, você nos ouve? O Frankner Júnior irá participar da entrevista, assim como a Débora Roising. Boa noite a todos. E a Mahara Gaio. Boa noite a todos que acompanham o programa. Vamos homenagear a nossa ilustríssima cidade Curitiba, que hoje, dia 29 de março de 2021, completa 328 anos. E um ponto muito reconhecido da capital paranaense são os nossos ônibus, principalmente o famoso biarticulado, as estações tubo e a faixa exclusiva, que aqui em Curitiba a gente chama de canaleta, não é verdade? O biarticulado é um ícone da nossa cidade, que chama mesmo a atenção por onde passa. O maior ônibus da cidade faz a diferença no transporte dos curitibanos. Convidamos o engenheiro mecânico Eduardo Taus, que atuou por mais de 20 anos na Aviação Cidade Sorriso, empresa que opera várias linhas de ônibus de Curitiba. O Eduardo também é um dos organizadores da Expone 500, exposição que reúne várias relíquias do transporte coletivo da capital, inclusive um ônibus de 1974 que o próprio Eduardo restaurou. Boa noite, Eduardo, seja bem-vindo. Para começarmos, eu gostaria de saber, é verdade que o primeiro expresso e o primeiro biarticulado ainda existem? Boa noite a todos, é um prazer estar participando do programa. O primeiro expresso, ele existe, tá? O primeiro expresso, ele é do ano de 1974, ele é um veículo que está em condições perfeitas de uso e ele está guardado realmente ele faz parte de um acervo pertencente à própria Urbis, né? Esse veículo é um veículo da Urbis, é um carro que foi restaurado há anos atrás e ele está guardado em uma das operadoras do sistema por questões logísticas mesmo e de preservação. Então, o veículo está totalmente restaurado e conservado. Já o primeiro biarticulado, ele também existe. Inclusive, ele está identificado como, na época, o prefixo original dele. A única coisa é que ele se tornou vermelho ao longo da vida dele, né? Porque o primeiro biarticulado é de 1991, 92, no eixo Boqueirão, onde os biarticulados eram cinza, eram prata, da mesma cor do Ligeirinho. Com a vinda do Circular Sul em 98, teve que padronizar esses veículos e esses 33 veículos da primeira série foram pintados de vermelho e assim eles foram desativados na cor vermelha. Existe um desejo, um projeto dessa restauração desse primeiro veículo e retornando, inclusive, ele para as cores originais. Como foi identificado que esse é realmente o primeiro expresso e o primeiro biarticulado? Ele foi identificado pelo prefixo dele. Quando o ônibus é incorporado no sistema de Curitiba, ele recebe um prefixo. Esse prefixo não é aleatório, ele obedece uma sequência. Então, esse veículo aí, o prefixo dele é ED001. O que significa tudo isso aí? O E, a letra E, significa a empresa que ele pertencia. Na época, era a Autoaviação Nossa Senhora do Carmo. A letra D, depois a segunda casa, digamos assim, é o serviço de biarticulado. Então, ED era o biarticulado da Autoaviação Nossa Senhora do Carmo. E o número dele, 001, é o primeiro. Desses veículos eram o ED001 até o ED033. São os primeiros biarticulados aqui do Brasil. Eduardo, você tem uma história de longos anos com os ônibus, né? Você quase nasceu dentro de um ônibus. Conta um pouco pra gente sobre essa história. A sua mãe te contava muito sobre isso? Você acha que isso te influenciou a gostar de ônibus? Como que é?
Na verdade, a história é mais ou menos assim. A minha mãe, eu sou de 1978, eu nasci em 1978, e eu sou o primeiro filho da minha mãe. Então, a minha mãe, digamos que era a primeira gravidez de primeira viagem, e o médico falou que eu ia nascer no final de agosto. E lá no dia 7 de agosto, o dia que eu nasci, 8 e pouco da manhã, minha mãe se sentiu mal, pegou o ônibus para ir até a casa da minha avó. Quando ela chegou na casa da minha avó, a minha avó olhou nela e falou: essa criança está nascendo. E daí ela: não, é pro final do mês. Não, essa criança está nascendo. Ligaram pro meu pai trabalhava no centro de Curitiba, tinha um Fusquinha na época, ele teve que entrar na canaleta do Expresso com o Fusquinha, pegar a minha mãe e ir até a maternidade pela canaleta do Expresso para dar tempo. Então, meu pai deu entrada com a minha mãe no hospital 9h15 da manhã, 9h30 da manhã eu já nasci. Então, é por isso que a gente fala que eu quase nasci dentro do ônibus, sabe? Mas com relação a essa paixão, a esse desejo de trabalhar com ônibus, isso aí já vem um pouco mais da época escolar. Na época da escola, não era obrigatório. Eu ia para a escola com o transporte escolar. E na época não tinha essa obrigatoriedade de faixa amarela, cinto de segurança. Nos anos 80 tudo era mais flexível, digamos assim. E essa empresinha era uma empresa que fazia o transporte do colégio e tinha, se eu não me engano, ela tinha 9 ou 10 ônibus. Então, desses 9, 10 ônibus, eu, criança de 7, 8 anos, eu sabia qual que era Mercedes, qual que era Caio, qual que era Marco Polo, qual que era mais comprido, qual que era mais curto, qual tinha banheiro, qual que a porta abria com dois pedaços, qual que a porta abria com um pedaço só, qual que era azul por dentro, qual que era marrom por dentro, eu sabia. Não é difícil explicar, mas era uma coisa que eu conhecia, que eu sabia. E eu acho que foi aí que começou a história. Por que os ônibus de Curitiba conseguiram se destacar tanto? Então, como eu falei na nossa conversa, os primeiros ônibus, esse meu Caio Gabriela, por exemplo, que eu restaurei, ele é de 79. Em 82, ele foi pintado de amarelo. Foi aí que começou a concepção do sistema que nós temos hoje. Então, naquela época, todas as garagens tinham os carros verdes e amarelos, mas assim, não era tão padronizado como é hoje. Então, o que aconteceu mais ou menos em 82, 81, 82? Eles começaram a receber as cores amarelas, os veículos. Os primeiros Expresso começaram a rodar em canaletas exclusivas, porque a canaleta exclusiva é de 74. Então, os carros da canaleta sempre foram vermelhos. Começaram a ter algumas padronizações nos alimentadores. O ônibus que ia direto para o centro era amarelo. O alimentador que fazia o serviço no bairro para coletar o cliente até o terminal e colocar dentro do terminal para fazer uma integração, o carro começou a ser amarelo. Daí surgiu o Interbairros na cor verde para dar essa volta que ele faz hoje, essa linha mais troncal, passando por uma linha não ao centro, mas fazendo uma ligação entre os bairros. Então, o sistema começou a se desenvolver em 82. Em 91 veio ligeirinho, em 92 veio biarticulado. Então, começou a se estruturar essa rede integrada de transportes nessa época que nenhum outro país, nenhuma outra cidade tinha. Então, começou a ser, a Curitiba teve o pioneirismo dessa organização desse sistema. Então, esse sistema muitas vezes é copiado em outras cidades, aperfeiçoado, enfim, é uma evolução que ocorre todos os dias devido à necessidade dos novos clientes aí. E qual que é a diferença entre os ônibus mais antigos dos de agora em relação ao motor, ao consumo, assim, até mesmo a questão da poluição, né? Eu acho que os ônibus devem ter tido uma certa evolução também nesse sentido, né? Como que é em comparação, por exemplo, o primeiro biarticulado, né, que a gente estava falando,
de agora? Como que é o motor? Como que foi a evolução, né, da motorização desses ônibus? A evolução não é só a motorização, na verdade é tudo. Hoje existe muito mais eletrônica embarcada do que antigamente. Antigamente era muito mais mecânico, os sistemas mais mecânicos. Enfim, pneu antigamente era pneu com câmara, hoje é pneu sem câmara. Antes é pneu diagonal, que a gente chama, que é um pneu com cinturamento de nylon. Hoje é um pneu radial com cinturamento de aço. Caixa automática. Caixa automática antigamente era extremamente mecânica, era um sistema de troca por varão, mas era alguma coisa mais mecânica. Ela era automática, mas mecânica. Hoje não. Hoje já tem um módulo que conversa com o módulo do motor, que o acelerador do motorista já não é mais um acelerador, é um sensor. Então, parte de freios também, freio ABS, freio EBS, sistema de anti-escorregamento, não deixa a roda travar, muita evolução. Hoje, na verdade, os veículos pesados estão acompanhando a evolução dos veículos leves de passeio. Com relação à poluição, antigamente era outra norma ambiental, hoje já exige o uso do diesel do S10, o S10 junto com a combinação do Arla, que é um agente redutor. O ônibus hoje tem catalisador, antigamente não tinha. Então, esse apelo ecológico também vem vindo muito forte em todos os veículos pesados, caminhões e ônibus. Enfim, é muito diferente, mas assim, sempre o princípio do coletivo. O ônibus sempre pensa no princípio do coletivo. Tem que ter segurança, tem que ter estabilidade, tem que ter conforto, tem que atender norma ambiental, tem que atender norma sonora. Pode ver que o ônibus hoje é muito mais silencioso do que o ônibus de antigamente. Então, essa evolução dos veículos pesados vem acompanhando muito a tendência dos veículos leves também. Muito bacana. E, Eduardo, me conta uma coisa. Qual que é o critério para que um veículo seja descontinuado do transporte público? Toda tarifa é calculada em cima de deveres ou deveres que as operadoras têm e os órgãos gerenciadores também têm. Então, existe um critério para a frota chamado idade média. Então, eu posso ter veículos de idades diferentes, porém, uma idade média tem que atender um número contratual, digamos assim. Existem carros novos e existem carros mais velhos, que a somatória desses anos de fabricação divididos pela quantidade de veículos tem que dar um número de idade média. A tendência é que os ônibus novos vão sendo incorporados, os ônibus mais velhos são desativados, tá? Então, se você me falar em alimentador convencional, escolar, a tendência é que esses veículos sejam desativados e são comercializados no mercado aberto. Quem quiser adquirir um veículo desse pode adquirir. Existem alguns veículos que o valor de venda ou a aplicação dele não é tão pertinente. Por exemplo, um ligeirinho. O ligeirinho é um veículo que tem um câmbio automático, ele é obrigatório ter um câmbio automático, e ele tem um motor pesado, é um carro mais comprido e não tem duas portas, ele só tem uma porta. E as portas de uso são aquelas portas que a gente conhece, que é aquela rampa e aquela porta que encosta na estação tubo. Hoje existe uma legislação no Inmetro que eu não posso modificar o veículo, colocar a quantidade de bancos a mais. No documento do veículo está escrito, ele tem 30 lugares. Então eu não posso alterar ele, colocar mais banco ou tirar mais banco, porque o Inmetro não autoriza essa modificação. O ligeirinho é um veículo que praticamente está fadado a virar almoxarifado de outros veículos. Então, devido a essas complexidades dele. Biarticulados e articulados é a mesma situação.
Esses veículos, os biarticulados, são devolvidos para a prefeitura, porque eles são veículos reversíveis, que a gente chama. Então, ao longo dos 10 anos de uso dele, quando eles completam a vida total deles, as empresas repassam esses veículos para a prefeitura e a prefeitura é proprietária desses veículos. E a prefeitura ou faz um leilão, porque para ela fazer essa transação, ela tem que ser via leilão. Inclusive aconteceu faz pouco tempo. E os articulados não. Os articulados as empresas podem fazer uso deles. Então, ou são canibalizados para atender outros veículos, ou são vendidos ao mercado de desmanche, reciclagem, enfim. É mais ou menos assim que acontece. E, Eduardo, normalmente eles iriam para um desmanche? Como aconteceu, por exemplo, o salvamento dos exemplares que foram para a exposição, né, para a Expone 500? O biarticulado, o 001, ele está parado, digamos assim, desativado desde 2002. Então, digamos que ele está quase 20 anos parado sem operação. Isso nós tivemos uma conversa, nós temos uma boa relação com o quadro diretivo da Autoaviação Nossa Senhora do Carmo, e a gente fez esse apelo realmente para eles. Vocês são os pioneiros nessa operação, vocês têm o primeiro biarticulado do Brasil, por que não vamos guardar esse aqui, vamos tentar restaurar esse aqui, para ter história para contar um dia para alguém que queira conhecer, enfim, tem que ter esse legado dessa história. Curitiba é pioneira nisso. E eles gostaram da ideia e autorizaram. Então, esse veículo, digamos, está sobre a minha responsabilidade, só que eu tenho um desafio em cima dele. O desafio é restaurar ele, mas a empresa não quer gastar dinheiro com ele, digamos assim. Então, o carro está aqui disponível para vocês, mas eu não quero financiar essa reforma. Então, o desafio o que é? É angariar recurso, angariar participante dessa restauração. Já temos alguma conversa com a Volvo, temos alguma conversa com fabricantes de pneus, fabricantes de tintas. Então, tudo isso está parado em virtude desse momento pandêmico que nós estamos vivendo. Mas esse projeto era para estar rodando aí em 2020, 2021, porque ano que vem ele vai fazer 30 anos de biarticulado no Brasil. E a Volvo, que é a fabricante do veículo, ela tem interesse nesse veículo restaurado também.